Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast da Discamp. Como é que é o nome, chefe? Diz que pode. Diz que pode, é isso aí. E hoje estamos trazendo um convidado especial, uma pessoa que já se tornou amigo, né, chefe? É exatamente. Além da barreira comercial, né? Ah, agora virou amigo. Virou amigo, né? Eu vou deixar que ele se apresente, nada melhor do que ele se apresentar. E aí, Brunão, como é que você tá, meu querido? Tudo bem, Isaac? Tudo bem, Joia, tudo graças a bem, Deus. Wendel? Bom, Chique. tô chique no último. Sugestivo o nome, gostei. Diz que pode, é. Isso é coisa de mineiro, cara. Ou paulista, né? Bom, vamos lá, vamos começar, né? Você tá bem? Tô bem, Como é tô que foi a bem. viagem? Você veio de longe, né? Ah, a gente anda, né, cara? A gente anda um pouquinho, Você né? anda mais que notícia ruim. Égua de oveiro, né? A gente tem que andar bastante, né? Cheio de bola. Não tem Brunão, jeito. pra gente fazer um quebra-gelo aqui, conta um pouco da sua trajetória, quem que é o Bruno, quando que o Bruno iniciou nessa Vixe. trajetória aí de vendedor, né? Que mesmo que é gerente, mas nunca deixou de ser vendedor. Eu falo muito isso, né? Eu estou na posição de, mas eu sou um eterno vendedor, né? A veia é vendas. E isso tá na família, né? Eu vou contar um pouco da história. Mas para quem não conhece, eu sou o Bruno Bacelli Silveira, mais conhecido como Bruno Bacelli, né? Ou só Bruno, né? Na região do Triângulo ainda eu sou filho do Túlio. Ela não mudou, né? Não Que muda. foi onde tudo começou. Eu tenho 43 anos. Desculpa, 44. Eu queria mentir um ano, mas não posso, né? 44 anos, sou casado, tenho 3 filhos. O Dudu de 17, o Luca de 3 anos e meio e o Mateu de 2 anos e 3 meses. Então lá em Tem que trabalhar casa bastante Tem. ainda, hein? tem, Ah, cara. Ele tem que Haja trabalhar fixele pra vender, haja bastante. hein? fixério Tem que pra trabalhar vender. bastante. Eu estou na MZ3 Cosméticos, que detém as marcas Fixed, né? Keratex, Cleanco e KitKut. A minha carreira, você perguntou da minha carreira, Wendel. Cara, meu primeiro emprego, vamos falar sem registro, né? Minha primeira atividade comercial foi office boy da minha mãe, porque eu queria comprar uma bicicleta. Tá Então, o certo. dia que eu consegui comprar minha bicicletinha, uma Extra Light, talvez você lembre disso. Você é Não, bem mas na mais minha época novo, né? não. Mas acho que o Isaac Eu lembra. lembro, Lembra, eu lembra, lembro. lembra. Eu pedi para sair e aí eu continuei só estudando. Depois eu comecei a acompanhar meu pai, que eu sou de uma geração que queria fazer o que os pais fazem, né? Faziam na época. E meu pai naquela ocasião era vendedor CLT da GC Lever. Esse lembra. Então a minha diversão nas férias era sentar no assoalho do golzinho branco e poder dar uma voltinha com o velho. E eu aprendi com ele, né? A gente trabalhou junto 9 anos. Era muita briga porque depois eu fui trabalhar no Arcon. Eu trabalhei no Arcon, um grande atacado, né? Do Triângulo Mineiro. E ele atendia muito bem o Martins e tem uma certa rivalidade na cidade. Hoje nem tanto, né? Porque as coisas evoluíram bastante. Mas é um pouco disso. Então, de carreira mesmo, acho que como vendedor, mais de 25 anos, né? Depois fui para o macro, fazer o estágio que eu precisava da faculdade. E depois disso, só vendas, cara. Comecei como preposto do pai, atendendo a antiga Aroma do Campo, né? Que o Sim, pai lembra muito com dessa certeza. época, cara. Muito, vendeu muito Luminos. Só que eu não vendia Luminos, né? Eu vendia a parte. Bitar lá. Não, cara, eu vendia Milurgia, aqueles Essa eu não perfumes. conhecia, hein? Só que o pai não Não queria vendia, eu vender. vendia, né? Só o que Só, tava só parado os ali. itens mais fáceis de vender, né? Cara. E aí depois entrei com o DKT do Brasil, que é o preservativo Prudence, né? No Aham. início Ah, você trabalhou também com Prudence? trabalhei com Prudence, trabalhei com o Marco Boni. Marco O Bom. Marco Boni também tive uma passagem rápida lá. E aí foi evoluindo. Silicon Trite, que eu acho que vocês não vão lembrar também Não, dessa essa daí eu marca. não. É nova essa daí pra mim. Essa nem existe mais, né? É. Era uma grande marca de shampoo, de condicionador. Vendia muito, um cremão de quilo também. E aí depois eu saí da Silicon e fui convidado pelo Adalto José, que também
foi, além de um professor, eu falo que ele era meu segundo pai, né? Ele me trouxe para Beauty Color. Nessa casa eu fiquei 17 anos, fui e voltei 3 vezes. Aprendi muito. Os últimos 7 anos como gestor, né? Eu já tinha trabalhado na MZ3 Cosméticos também como representante, atendia o então Maranhão Atacado de Catanduva, só esse cliente em específico. E aí fiquei um período na Beauty, 3 anos, se não estou enganado, algo assim. E depois fui para MZ3, liguei pro Wilson, eu queria voltar a ser representante. E ele me resgatou pra gestão, né? Fazer gestão é legal, mas É desafiador. é desafiador, é desafiador. Eu falo que quando você senta na cadeira do gestor, você passa a ser solitário, né? Porque antes você cuidava só dos teus clientes, e isso era muito mais fácil. Aí você passa a cuidar da vida de uma equipe, né? Sim. E aí o maior desafio é conseguir fazer com que eles performem, né? Esse é o grande desafio do gestor. Mas tem dado muito certo, a gente cresce exponencialmente. A ideia é a cada 3 anos dobrar de tamanho, isso já aconteceu no primeiro período. O primeiro trimestre desse ano a gente cresceu acima de 42%. Então a gente veio numa... Tem a fábrica nova, né? Que eu acho que vocês viram... Vocês não passaram por lá, eu acho, Não, quando vocês não foram. chegamos. Dessa vez não, mas na próxima Na nós vamos. próxima nós Sim, vamos, Ir né? mais sim. cedo para visitar essa fábrica. Visitar as duas, né? Então, a nova e a que é atual. Porque na atual, até já no Instagram, já tem alguma coisinha rolando ali de depósito. A fábrica ainda não tá lá. Certo. Mas a parte logística a gente já conseguiu fazer a mudança. E o Wilson fez uma logística literalmente, porque a gente precisou parar o faturamento, enfim. Foi intenso, mas está resolvido. Muito bom. Ô Bruno, aproveitando, né, o gancho dessa conversa contigo e você falando bastante dessa questão da gestão, né? Você começou como vendedor. Como é que você se prepara hoje para trabalhar as pessoas? Porque se a gente for definir liderança, né? O que é ser um bom líder? Eu entendo que ser um bom líder é você ter a capacidade de saber escolher bem as pessoas conforme o perfil, a necessidade que você enxerga do objetivo da empresa, trazer essas pessoas para entender isso, né? E que elas possam desenvolver depois na sua ausência. Eu acho que o líder não tem que ficar, é uma opinião que eu tenho, né? O líder não tem que ficar em cima. Você tem que fazer. Eu sempre trabalhei em todos os lugares pensando que o ideal é você ter uma equipe autogerenciável. Como é que você trabalha essa questão, né? Para ter essas pessoas com essa responsabilidade para entregar, visto que vendas é uma área bem, né, ingrata com a gente, né? Em relação a metas, resultados. É. Fala um pouquinho sobre isso. Diga-se de passagem, né, Isaac? É a primeira atividade do mundo, né? É, bem isso É mesmo. bem isso que acontece. E assim, a gente pode tratar da seguinte maneira: o principal desafio do gestor, hoje, eu acho que é capacitar, que vem em linha com isso que você está falando. Mas você ter uma equipe autogerenciável é bem complicado, porque assim, normalmente, a não ser que você tenha uma equipe de CLTs, né, mas com representante comercial, normalmente tem outras pastas, e a gente sempre tem que dar suporte para essa turma, né? E tem essa questão, a preocupação com a família deles. Você tem que entender qual que é a dor, qual que é a dificuldade. Você tem que viver um pouquinho o momento dele para saber como é que você vai agir. O gostoso é que toda hora, todo dia, você tem um fato novo. Então você não tem uma rotina, né? Mas eu acho que o nosso maior desafio como gestor, como líder, né, que o bom líder é aquele que orienta, né? Ele não faz pelas pessoas só, né? Tem alguns executivos que você tem que pegar na mão e fazer. E existem os modelos de liderança, né? Eu, por exemplo, a minha maneira de ensinar é pelo exemplo, né? Eu não sou tão didático como eu já vi você fazer várias vezes, né? As métricas hoje são outras, né? A gente falava antigamente só de sellout, né? De o que chama no varejo de output, hoje tem input também para ver aderência de marca, fit com produto. Então, cara, gestão hoje é algo mais complexo do que a gente imagina, né? E a gente está falando da gestão de pessoas só, nesse caso.
Então é um pouco disso, Isaac. Eu acho que o nosso maior desafio é realmente capacitar as pessoas, né? E estar sempre em evidência, facilitar o trabalho. Eu sou um vendedor muito técnico, né? Eu gosto de informação, eu gosto de poder saber falar do produto. Eu bato muito nessa tecla, vocês já devem ter ouvido eu falar isso algumas vezes, né? O vendedor que não sabe do que fala, ele não oferece. O teu cliente compra dele. Porque se o seu cliente um dia perguntar para ele de um produto e ele não tiver certeza do que ele está falando, ele prefere perder a venda do que o relacionamento com o cliente. Entendeu? Então, essa questão da capacitação é muito importante, né? E vocês vêm fazendo isso com muito afinco, né? Nos últimos 2 anos aí, né, Wendel? Sim, O que podem fazer com o plano de marketing e tudo tem surtido muito efeito. com certeza, né? Essa capacitação do representante é muito importante, né? Tem que sempre estar reciclando, né? Capacitando ele tecnicamente para falar de um produto, ou tecnicamente para ele abordar um cliente, como abordar, visitar um cliente, sair desse mundo de WhatsApp, né? A tecnologia é muito boa, então nós temos que saber usar para o bem, né? Usar Sim, positivamente. Se o cara ficar só na questão de esperar o pedido, ele não vai vender, né? Ele só vai digitar. isso, ele Porque vai pegar o pedido, né? exatamente, ele só pega. Então, realmente, sempre temos que capacitar a nossa equipe. E isso nós estamos fazendo bastante. Esse ano estamos investindo muito mais. Colocamos uma empresa realmente para treinar o pessoal. É porque nas reuniões, né, chefe, como a gente vinha fazendo, as reuniões que você participou de algumas com a gente já, né, Bruno? Uma das coisas que eu sinto, né, a nossa equipe é muito engajada. Sim, Nossos vendedores são muito engajados, até porque, né, a gente vem trabalhando muito forte, como representante comercial e você não tem, né, vamos dizer assim, a gestão da pessoa no CLT, que é bem full diferente, time, né? né? E o representante ele está muito à vontade de poder fazer as suas escolhas, inclusive buscar outras pastas. Um dos trabalhos fortes que a gente vem desenvolvendo há 2 anos é justamente esse: é fazer com que a pessoa enxergue o potencial que ela pode explorar dentro da Discamp sem precisar estar dividindo o seu tempo com outras distrações. Né? Porque eu falo distrações, porque muitas vezes a pessoa pega uma pasta ou outra com aquele medo, aquele receio de não ter o complemento, né, salarial naquele parceiro que ele está, e ele acaba se distraindo e o resultado dele fica ainda pior, porque ele não consegue dar o foco necessário, né? É isso aí. O bolo, né? Na maioria das vezes o bolo continua do mesmo tamanho, só vai dividir as fatias e uma hora alguém vai passar fome, né? É isso aí. Então não adianta, faz muito sentido o que você está falando, Isaac, porque isso a gente chama de retenção, né? E além de tudo isso, tem uma outra questão que muita gente não se atenta, é que esse tipo de trabalho que vocês fazem, que a gente faz com frequência também na nossa empresa, desenvolve o que a gente chama de capital inteligente, né? Que está em escassez hoje. E não tem preço esse, Não hein? tem preço, cara, não tem preço, assim, a capacidade intelectual das pessoas tem diminuído muito, né? Pelas mídias sociais, não, nem tanto, né? Porque é só uma vivência, mas hoje você tem uma infinidade de ferramentas que te proporcionam ser essa pessoa um pouco menos interativa, né? E a gente não está falando de ser o que a gente chama de low profile, um cara mais reservado. Eu tô falando das inteligências artificiais aí, das ferramentas, né, que ajudam, mas não substituem, né? Há quantos e quantos anos a gente vê, inclusive multinacional, tentando fazer essa substituição, né, do capital inteligente, das pessoas, e não tem. Isso que a gente faz aqui na nossa atividade é fundamental, né? Assim como foi há milhões, milhares de anos atrás, né? Antes eram trocas e hoje continua sendo, só que com valor, né? A gente troca benefício. Eu não te vendo produto só, eu te vendo Sim. serviço. Você me entrega também um pacote de benefícios para a gente fazer parceria. Você acha que o nosso cliente hoje, o nosso lojista, até entrando um pouquinho nessa questão já do nosso negócio, do nosso produto, no mercado tão acirrado, tão competitivo, você acha que o nosso lojista hoje, o dono de perfumaria ou o dono de uma farmácia, né, até o alimentar de 1 a 4 check-out, que é o pequeno lá, que ainda tem, né, uma questão familiar muito grande em alguns casos, você acha que ele enxerga isso hoje? Essa questão do valor? Ou você acha que ele está muito pautado a preço ainda, a necessidade de buscar algo
para tentar ser um pouquinho, né, mais remunerado na venda? O que que você vê? Como é que você vê essa transição hoje de... Tem duas maneiras, né, Isaac? A grosso modo, a história do pão, né? Vende mais que é quentinho porque vende mais. Existem clientes que preferem vender menos e ganhar mais, e para esse cara não influencia tanto a questão da força de venda, né? E tem aquele que prefere vender mais ganhando menos, e aí ele precisa de alguém para ajudar ele a cuidar do negócio. Por mais que a empresa dele seja familiar, que tenha pessoas da confiança, que isso é fundamental, ele precisa ter um relacionamento bom com alguns representantes, alguns vendedores que ajudam ele a cuidar, né? Porque o sistema dá uma métrica, mas é aquilo que a gente está falando, né? Você falou no mercado, cara, tem furto, tem perda, né? Então, assim, o computador não conta toda a história como é. Precisa do vendedor ir lá, olhar, né? Oferecer um produto diferente. E a partir do momento que ele tem esse relacionamento com o dono, seja da loja, seja do mercado, ele tem uma caneta e um papel em branco. Ele escreve a história que ele quer, né? E cada vez mais ele desenvolve. Então, se tiver esse entendimento, voa, é muito rápido, né? Essa é uma das oportunidades, até fazendo campo, né? O Wendel também está fazendo campo ultimamente com a turma, a gente andou fazendo campo, estamos, né? É uma das ações que nós vamos ter um pouco mais de frequência. A gente percebe isso. Você vai na loja, tem tanta oportunidade, mas tanta oportunidade, né, chefe? Muita. Que o pessoal não sabe. O nosso vendedor, às vezes, ele está muito preocupado com aquilo de participar daquela cotação, mas se ele consegue ter uma agenda com o comprador para explicar para ele, ó, você está comprando isso aqui, você está buscando numa pessoa que não está te atendendo, você está com uma ruptura grande, está perdendo tanto. Eu acho que é essa né, visão do negócio, muitas vezes, o próprio vendedor nosso acaba não tendo. Não, não tem. Ele tem essa sensação de que ele não consegue ter braço para fazer tudo ao mesmo tempo. E quanto mais distrações, como você disse, né, bem colocou, ele tiver, pior vai ficando, E o né? WhatsApp é uma delas, né? Cara, eu falo que isso é igual a história das mídias sociais que a gente estava conversando há pouco ali ainda, né? Nos bastidores. Eu também tenho as mídias sociais por uma necessidade, mas eu não ativo. É uma opção, né, de ser realmente essa pessoa mais reservada, porque vamos falar um pouco do Instagram, ele é necessário, mas boa parte do tempo as pessoas estão ali para olhar a vida de alguém, É. que não faz parte da nossa atividade, né? E a gente não tem tempo para isso. O tempo que eu tenho para falar da vida de alguém é com os meus familiares, então eu prefiro estar com eles, né? Aí você vai para o TikTok, que é uma ferramenta um pouco mais nova, que é necessária. Não estou dizendo que não são, né? Ontem ainda conversando com a minha esposa sobre o varejo, pelo menos 95% das vendas que acontecem na loja física sofrem influência do digital. Uma estatística alta assim já? Alta, alta. Rapaz. Né? Nós temos um Você, caso recentemente, né, daquele produto do óleo, né? alecrim, do O óleo de alecrim, alecrim, né? do óleo de alecrim. Que teve um vídeo, né, de algum influencer que usou o Sim. produto, falou do produto e Bombou, estourou, bombou, né? bombou. Aconteceu a mesma coisa dentro da pandemia com o rícino, Sim. né, com óleo de rícino. Eu me recordo muito claramente que eu estava sentado com o Wilson, a gente fazendo as projeções de produção, né? E aí, de repente, tudo que a gente tinha projetado para o resto de um ano, a gente estava falando em Fez em setembro, meses. fez em 15 dias. 15 dias, nem um mês. Então, assim, tem alguns cases que fogem do nosso controle que são bons. Então, é o que eu disse, as ferramentas digitais estão aí mas elas têm que ajudar, né? E muita gente usa elas só para vender, né? Principalmente a questão do vendedor do atacado, né? Propriamente dito atacado, que é realmente venda de oportunidade. Aí entra muito nesse fator preço, que volta a ser um item de análise, né? Antigamente, teve uma época, não muito tempo atrás, talvez 2017, 2016, o primeiro item de análise era a qualidade, né? A gente tinha um poder de compra um pouco mais robusto, então te permitia fazer essa primeira opção como qualidade, segundo item de análise preço. E aí a gente veio perdendo esse poder de consumo e volta a se falar do preço em primeiro lugar, né? E aí a gente vê muito movimento inclusive, exemplificando indústrias de chocolate, diminuindo a quantidade para não aumentar valor, produto de limpeza da mesma maneira.
cosmético também, né? Existem indústrias que se movimentam por canal com gramaturas e quantidades diferentes do mesmo produto. Olha quanto tem que ter de matéria-prima, né, de embalagem para se vender, para se fazer Sim. a venda acontecer, É. né? Não é uma receita, eu falo que não é uma receita de bolo, né? É tudo muito personalizado, mas tem que estar atento. Muito bom. Legal. Legal. Com a pandemia, Covid-19, o que afetou no mercado de cosméticos? O que afetou e o que melhorou? Cara, essa é uma pergunta muito boa, porque assim, eu tive a oportunidade em 2017 eu fiquei fora um ano e a forma de consumo fora do Brasil é muito É diferente. muito É muito diferente? Eu ia fazer diferente. essa É muito pergunta. diferente. E a pandemia ensinou o brasileiro a comprar online, né? Então, isso é um comportamento bom e ruim ao mesmo tempo, né? Bom porque entra naquilo, né? Como você falou da equipe autogerenciável, o produto fica massivo e você simplesmente dá um Google, acha o que você quer, você não tem um trabalho de deslocamento, né? Para quem vende, a rentabilidade é um pouco maior. E aí tem essa capilaridade, tem gente hoje que só vive do online, né? Só que o lado ruim é que a gente fica escravo dessa própria ferramenta. Mas tem algumas coisas, Isaac, que chamam a atenção. Por exemplo, o nosso segmento de cosméticos, por mais que a gente tente substituir a venda consultiva, a gente não consegue. Ou seja, o canal especializado sempre vai existir, porque é aquela história, eu quero que pegue no meu cabelo, o que que precisa, Sim. qual que é o produto que eu uso, né? Fator sensorial, É né? o sensorial. E assim, uma coisa que eu sempre bato muito forte, quando a pandemia entrou, o canal especializado ficou em xeque, né? Porque ficou fechado muito tempo, aí depois teve que mudar a KNAE para tentar vender alguma outra coisa, para conseguir abrir, né? Isso é um problema, eu digo, talvez seja governamental mesmo, porque assim, não é claro, né? Se a gente for falar das regulamentações, a gente vai entrar numa seara que a gente vai discutir mais 15 dias aqui e não vai chegar no consenso. É. Mas naquele momento a perfumaria deixou de ser importante e o alimentar ganhou muita força junto com o farma. E aí quando reabriu toda a perfumaria, todo mundo ficou muito resistente a fazer novos investimentos, a comprar novamente, porque não sabia se daqui 3 meses, 2 semanas ia fechar novamente. Mas aos poucos isso veio se normalizando. Então, quem conseguiu sobreviver, e a palavra realmente é essa, no canal especializado, ainda se sobressai, né? Porque diferente do comportamento de farm alimentar, que você não tem esse sentimento ali é uma compra impulsiva. Passou, lembrou, colocou no carrinho, Na nossa levou. categoria, né? Isso. É. Já na especializada é consultiva. E eu falo que as meninas têm o poder da palavra, né? Elas conseguem mudar uma decisão de compra dentro da loja. Quando uma pessoa entra na perfumaria, ela já quer gastar, ela já entra pronta para gastar. Não só na perfumaria, qualquer loja. A gente vai num shopping, se você entrou numa loja da Brooksfield, você quer comprar uma roupa. Talvez você não queira pagar o que eles estão pedindo, né? Mas o desejo da compra Já existe, né? existe. E aí as meninas, as vendedoras, isso serve para nossa atividade, né? Por isso a força de venda é importante, o argumento. As meninas conseguem pegar uma cliente que chegou disposta a gastar R$ 50, enche uma cesta de produtos com R$ 500 no total e faz ela dividir em 10 no cartão e ela sai feliz da vida. No mês que vem, ela volta e procura aquela mesma vendedora. Porque o que ela indicou foi bom, ela criou uma relação de confiança, né, com a cliente que é insubstituível. Ela só deixa de comprar, então, naquela loja com aquela vendedora se ela não acha o produto a partir daí. Olha que interessante, né? O tal do comportamento do shopper faz todo sentido, Sim. né? Faz muita diferença. Por isso que a gente gasta muita energia estudando isso, tentando entender. E o duro que eu entendo assim, né, Bruno? Está numa transformação contínua, né? Sim, constante O movimento. que eu percebo é que o nosso consumidor hoje, o shopper, ele está mudando constantemente. Ele não tem mais aquilo, eu sou fidedigno a isso,
Não, ele se dá hoje. Eu vejo em casa. Acontece algumas coisas em casa lá. A minha esposa mesmo, eu nunca imaginei que ela ia substituir algumas marcas de renome. E hoje é muito natural. Chegou lá no supermercado, aquela gôndola com N oportunidade. Vou experimentar esse aqui hoje. E quando a concorrência dá a oportunidade de você experimentar algo, aí você muda. Sim. Você muda o consumo. Sim. E é o que acontece. Em algumas marcas tradicionais hoje não entram mais em casa. Tá entrando uma opção que está garantindo a qualidade, né? E tá bem mais acessível. Isso aconteceu muito com a gente dentro da pandemia, né? Porque, assim, apesar de ser uma empresa de 26 anos, né? A MZ3 Cosméticos, desde o início, ela não era tão conhecida assim, né? Por uma questão de opção mesmo, da diretoria, né? Enfim. E aí, na pandemia, com essa questão também, né, das mídias digitais, você conseguir procurar, pesquisar, a percepção de desembolso de valor, você queria segurar o máximo possível. Qual que é o nosso core, né? Qual que é o nosso objetivo principal? Entregar um produto com muita qualidade e um preço bem acessível. Foi onde eles experimentaram os nossos produtos. E eu me recordo bem que naquela ocasião, foi uma parte que eu contei para vocês do Rícino, a gente explodiu em óleo capilar. Explodiu, mas explodiu em todas as categorias. Né? Tanto que a gente precisava de um fato novo para a marca Fixed na ocasião e a gente lançou um concorrente para nós mesmos com óleo Fixed. Né? E por que não? E hoje a gente, sem sombra de dúvida, na área 4 e 5 é líder absoluto de óleo capilar. Tá? Esse não é só um sentimento. Isso é o boca a boca que a gente fala, a distribuição que a gente acompanha o sellout. Né? A gente tem muito forte, né, essa sinergia com o canal indireto, diga-se atacado. E a gente vê os números que acontecem. Então, na pandemia, quando você perguntou da pandemia, Wendel, para nós foi muito bom. Inclusive, a gente bateu um recorde de vendas dentro do mês de abril ali, maio, logo no comecinho, que era inexplicável, com álcool gel, né? Que era um produto que a gente já tinha em linha, que tinha explodido lá na H1N1, lá atrás, e aí aconteceu tudo de novo. E deu mais visibilidade para todos nós, né? Então a pandemia para nós fez muito bem. Fez muito bem. A gente cresceu muito, cara. E aí falando de consumo é isso. O pessoal aprendeu a comprar online. É uma realidade fora do Brasil. Sim. Você pega o americano não sai de casa nem para comprar serviço. Ele compra pela internet. Vai lá o jardineiro, corta, ele recebe, e se ele não quiser ter absolutamente contato algum, ele não tem. É algo interessantíssimo. Algumas regiões da Europa têm esse mesmo comportamento. Se a gente falar de China, não precisa nem falar, né? Anunciada, realmente a maior economia do mundo, e basicamente toda digital e fornece para o mundo todo, né? Então é isso. Legal. Bichinho entende, hein? Entende, hein? Hã? Tem bagagem, Tem né? bagagem, né, chefe? Tem, Rodou já tem uma história bela- para contar, né? Tem. E a Fixit, como é que está hoje? Fala um pouquinho. Qual que é o momento, né? Qual que é o momento que vocês estão vivendo? Tem novidade? A gente percebe que realmente a gente está muito feliz com os resultados que nós estamos tendo lá na Discamp, nessa parceria com vocês. Como é que tá esse momento de vocês no mercado hoje? A gente está muito feliz, Isaac, com o que está acontecendo, né? Eu falo que é uma empresa abençoada. A gente cresce, como eu disse, exponencialmente. Tem novidade, né? Só que hoje eu tenho mais de 300 itens já no Eu ia te portfólio, perguntar o mix. né? Eu tenho uma variedade enorme. A gente já sabe qual que é o nosso foco, né? Então tem alguns movimentos que a gente vai sempre estar reestudando, né? Alguns produtos que não fazem mais sentido a gente ter, a gente vai tirar. Vai trazer uma linha diferente eu não posso falar muito, que senão meu diretor fica bravo comigo. Dá uns spoiler aí pra nós. Mas a gente vai entrar numa categoria que todo mundo quer, pouca gente explora, que é a categoria corporal. A gente já meio que entrou, vamos dizer que a gente já entrou com um óleo, né? Com um óleo corporal, que é um óleo. Quem não conhece, pessoal, entrem aí no nosso Instagram, nas nossas mídias sociais, na Fixed, na Keratex,
no nosso site. A gente tem um óleo corporal que é fabuloso, né? A gente não tem concorrência e ele abriu portas para o mercado de corporal para nós, né? Então, a gente vai trazer alguma coisa nessa linha. A gente, semana passada, fizemos lançamento de produto. A gente não tem esse tabu de fazer isso em um único momento. Se a gente entende que o mercado tem oportunidade, a gente faz. A nossa ideia era fazer isso 2 vezes ao ano, né? Mas quando tem a necessidade, como aconteceu na semana passada, a gente lançou reparador de pontas fixa de alecrim e rosa mosqueta, né? Legal. E a gente liberou as pomadas de 55, né? Desculpa, as pomadas não, as pastas e ceras, né? Que é um tema tão polêmico, né? Então, assim, a gente faz isso à medida que Voltou ao normal agora. Agora tá Sendo cera, né? sendo cera e pasta, tá tudo ok, né? Só só a não pode ser nomenclatura? Na verdade, o que Acho que muda algum ativo aconteceu também. Muda né? ativo, Tem que né? mudar. Muda ativo, lógico. muda. Na verdade, assim, a Anvisa, na minha opinião, tá? Eu não posso generalizar, essa é a minha opinião. O meu sentimento é que eles não sabiam exatamente quais dos ativos e se eram aqueles ativos que faziam, que causavam aquela irritabilidade. Mas também a gente precisa levar em consideração que para fazer um cabelo trançado, os clientes, né, os profissionais, usavam quase 250 gramas para um cabelo médio. É uma Entendi. quantidade absurda. Imagina que um pote de 120 gramas, para mim, talvez dure 6 meses. Eles usavam o dobro disso para um único penteado. Imagina. E aí a gente cai num monte A gente pode comparar muita coisa. A questão do próprio protetor solar, que eu falava muito, gente. Vamos lá, se a gente passar protetor solar na testa e transpirar, vai arder o olho. Dependendo do shampoo que você usa, arde o olho. É questão de pH, né? Causa irritabilidade igual. Por que com as pomadas naquela ocasião? Então, no meu entendimento, como eles não sabem exatamente o ativo ou a quantidade, né? E é o órgão, lembrando que é o órgão que regulamenta ativos, produtos, né? E as quantidades. Eles não sabiam o que estava acontecendo e bloquearam tudo. Não acho que está errado. Jogaram na preventiva, né? Isso, não acho que fizeram errado, mas assim, a categoria sofreu muito. Teve gente que só vivia de pomadas, exportava muito, indústrias pequenas quebraram. O sonho de muita gente foi embora O naquele problema é momento. que isso gera um efeito na cadeia, né? Como um Gera. todo, né? Uma decisão dessa É. gera um efeito, né? Exatamente. Eles, para prevenir, eles acabam, às vezes, não vendo um todo, né? Sim. Mas, E aí a gente retomou, a gente já tinha essa categoria muito latente no nosso negócio, em crescimento, porque com a marca Fixed é o nosso grande negócio, né? Gel de cabelo e pomada, tá? Além do reparador. Reparador, ano passado, em unidades, foi o item que a gente mais vendeu. Nosso reparador de pontas é diferente, né? Ele usa um óleo americano, não é silicone, não é derivado de silicone. Então tem esses diferenciais. Mas voltando a falar do momento da Fix, a gente está muito feliz, cresce, a gente está ansioso para a fábrica nova já estar funcionando, para poder apresentar para o mercado. Ela tem uma capacidade hoje, com a nova fábrica de produção, de pelo menos 5 vezes por turno. Então é algo assim. Do que você já tem do que hoje? a gente já fabrica Ah. hoje. rapaz, vai poder crescer, hein? Mas Então, acho que o isso chefe não é em só, 3 anos, não. Cada 2 anos vai querer dobrar, hein? isso só área construída. A gente tem mais 3 partes iguais para construir. Então, atender é o que a gente estava brincando ali atrás de novo, né? A gente provocou o mercado e o mercado respondeu. E a gente está se preparando para atender essa demanda cada vez mais forte, né? Hoje a gente tem 2 marcas muito concisas, que são a Fixed e a Keratex. Numa linha de tendência, a Keratex cresce com uma velocidade assustadora. Tem a Kit Cut, que é a linha infantil, que é bem bacana, né? Os personagens a gente desenvolveu do zero, são 2 ursinhos, o Kit e o Cut, né? Eles têm vida própria, eu falo. A gente preferiu fazer isso para ter um produto um pouco melhor, né? A gente não está ali no começo da categoria com preço e a gente também não quer brigar com aquela turma lá da ponta que tem referência, Sim. né? Então a gente fica no meio do caminho. Aquela pessoa que quer
desembolsar um pouco a mais, entregar algo melhor para o filho, consegue optar pelo nosso produto, sabe? E a gente vem fazendo apostas. Recentemente a gente trouxe as colônias infantis, que são muito importantes para a categoria. A gente tem hidratante corporal infantil, que muito pouca gente explora, tá? Franca expansão, é só dar conta de todo esse sonho que a gente sonhou, e eu acho que tudo isso é possível. A gente se estrutura cada vez mais para isso, né? A nossa empresa é uma empresa bem familiar, os diretores são totalmente acessíveis, vocês tiveram a oportunidade de Sim. conhecê-los, né? Então é isso, eu acho que essa simplicidade faz a empresa ser próspera como é, sabe? A gente até, sexta-feira, eu estava conversando com um novo representante que a gente estava trazendo para o time, e estava eu e o Wilson em reunião com ele, que é o nosso diretor comercial, e a gente falava sobre isso. Olha, se você tentar falar comigo, Bruno, e não conseguir, não tem problema. O Wilson está à sua disposição, né? A gente não tem a questão da patente, como a gente falou, né, Wendel? A gente está aqui para somar, para ajudar, para fazer, somar esforços mesmo para poder ir para frente, impulsionar. Então a nossa capacidade de escalar hoje é muito grande mesmo. E respondeu, né? O estado de São Paulo hoje corresponde ao nosso primeiro estado de faturamento. Vocês fazem parte desse resultado, né? Fazem um excelente trabalho, a gente vem desenvolvendo cada vez Sim. mais. E é isso, né? Que bom podermos estar vivendo também essa fase junto com vocês. E aproveitando, né, o gancho dessa sua resposta, e a Discamp, como é que você vê a Discamp hoje? Você que teve a oportunidade de participar, acho que das 3 fases principais da Você Discamp, chegou a não? conhecer no Santa Lúcia? Eu conheço a Discamp há muitos anos, É. né? Porque assim, como eu era cria da turma da Aroma do Campo, Aham. o executivo que atendia vocês na época, o Ariston, era muito próximo do teu pai e sempre falava da Discamp. A Discamp, cara, era um sonho quem podia vender para a Discamp, né? Porque você tinha uma capacidade de distribuição já muito grande naquela época, né? Pro tamanho do teu negócio, lembra? Sim. E aí foi lá pro próximo do shopping, que eu não me lembro o nome do bairro Jardim ali. do Lago. Isso. E aí eu lembro que foi se adaptando, né, os espaços, Ah. e chegou uma hora que já estava pequeno de novo. Sim. Então, assim, hoje eu vejo como um dos melhores trabalhos, tá? Isso a nível Brasil, mas vocês fizeram uma aposta, né? Vocês fizeram uma aposta, acreditaram, estão qualificando a equipe, estão treinando, estão capacitando, tudo isso que a gente falou. Talvez seja redundante, mas não tem segredo, né? É fazer o arroz com feijão todo dia, não tem que inventar a roda. Bem temperadinho. Dá certo, Aí cara. dá certo. Aí dá certo, né, É. chefe? E eu vejo como a Discamp como um dos nossos grandes parceiros a curto prazo aí. Por que não, né, Wendel? A gente se desafia a todo momento, ser o nosso primeiro cliente, né, do estado Com de São Paulo. certeza. Com certeza, vamos trabalhar para isso. Estamos à disposição de sempre vocês. trabalhando para Sim, isso. a gente... E a Flaviane gosta de desafio, hein? Ela Flaviane gosta. E ela gosta de ser a primeira, hein? Que ela tem Ela ciúme de ser gosta. segunda, hein? Eu brinco muito com ela que se ela estiver participando de uma corrida e ela estiver em segundo lugar, ela dá um jeito de cair só para falar que caiu, né? Para não perder. É, deve ser Porque isso o aí. segundo é o primeiro que perdeu, né? É verdade. Tá bom, Nós queremos ser o primeiro com a cabeça do segundo. Exatamente. sempre. Entendeu? Exatamente. Sempre Isso é pensando importante. Isso eu sempre aprendi em hoje com o evolução. chefe. Aprendi hoje com o chefe. Mas importante. A Discamp evoluiu muito rápido, né? E o Wendel, quando veio com essa cabeça que é acelerado, né? O cara é acelerado, a De cabeça vez em quando dá um jovem, fight né? entre ele e o pai. O pai é mais moderadão, mais isso. seguro, mais tranquilo. Ele já é mais avançadão já. Mas o Pedrinho, por fim, te entregou a chave, né? Tá entregando, mas tá na mão dele ainda, tá na mão dele. Mas essa acelerada que o Wendel deu foi fundamental, né? Mas você sabe que eu olho assim, né, Bruno? A gente sempre está recebendo os nossos parceiros, os novos pretendentes parceiros, né? E a nossa apresentação institucional, eu olho muito alguns detalhes importantes, né? A primeira fase da Discamp, né, que nasce ali no Santa Lúcia, dali para você fazer a mudança para a segunda, foram 18 anos, 18 anos. né? Não, um pouquinho menos.
14 anos, acho que foi. Uma coisa nessa É, linha. de 14 a 16 anos, né? Ou seja, quero dizer, foi muito tempo. Sim. Né? Foi a segunda, né, para essa segunda fase, porque é meio surreal. Você sai de uma área de 400 metros, que era o que tinha, num labirinto, muitas vezes, né? Porque você foi pegando ali a região e fazer a inteligência do negócio funcionar na cabeça das pessoas. Aí você vai para uma área estruturada. Nós fomos para uma área estruturada, para um local onde era 4 vezes mais o tamanho da primeira fase da Discamp, já toda verticalizada, bonitinha. Lógico, ainda dentro de um layout logístico não muito funcional, porque né, a Discamp adquiriu terreno, os 2 terrenos principais do armazém, mas nós tínhamos um locado ali que né, gerava um fluxo logístico não muito bacana para gente, Sim. atrapalhava demais a operação. Fazia milagre, né? Mas você sai de uma... E ali a gente pretendia o quê? Ficar um tempo, né? Se você ficou 14, 16 anos na primeira fase, mas que nada, rapaz. Aquilo ali já nasceu praticamente com estoque. De 2016 a 21 foi 5 anos. 5 anos. Né? A terceira virada, que é a fase que nós estamos terço, vivendo hoje. imagina, um terço da primeira caminhada. Sendo que quando nós mudamos, já era bem maior, estava bem mais estruturado. Aí em pouco tempo, meu pai comprou a casa do fundo, construiu e ampliou um subsolo e mesmo assim não deu conta. Não deu conta, não deu conta. Saturou muito rápido, né? Eu costumava até brincar com a turma, né? A turma ia perguntar, como é que tá a sua capacidade de armazenagem? Eu falei, 120%. Mas como 120%? Viu? Eu tô com todas as minhas áreas de movimentação estão com produto hoje. Não era nem endereçamento, era a área de movimentação. Para movimentar o último pallet, você tinha que movimentar todos aqui na frente. E detalhe, né? Quando você não tem espaço para crescer, eu lembro que foi em outubro de 2020 ou novembro, né, Isaac? Nós batemos assim um recorde de, não faturamento, mas de ruptura da empresa. Com produto em casa, tá? Em casa, né? Tipo assim... Não conseguia acessar. Tava vendido, mas não conseguia acessar. E tinha que cortar do pedido para dar vazão. Para conseguir tirar da frente. Exatamente. Né? No ano da pandemia, a gente com um pedido em casa e não conseguindo entregar. Tão foi acelerado assim, que foi essa retomada, né? E a própria pandemia ajudou muito também, né? O negócio atacado, né, cara? Porque às vezes era uma reposiçãozinha que precisava ser feita, que não dava para fazer direto da indústria. Então vocês tiveram acesso... Aí o cara entendeu que ele podia comprar só a necessidade dele, que não precisava comprar mais a caixa fechada. Isso aconteceu em muitos casos. Mas você sabe que a gente tremeu, hein? A gente tremeu nessa época aí, porque não foi assim, vamos dizer, proposital. A Discamp, ela nasce, né? Engraçado, muito forte no canal Pharma. Só que quis o destino que nós fôssemos nos especializando na perfumaria, né? Então... A nossa especialização hoje, o nosso negócio está bastante concentrado na perfumaria. E aí quando vem a pandemia e fecha as perfumarias... Vamos pro outro lado de novo. Né? Exatamente. Aí tem que se reinventar. Vamos se reinventar, né? Vamos voltar pro Pharma ali, dar uma atenção um pouco melhor pro Pharma. O alimentar não era uma expertise nossa, a gente aprendeu a desenvolver o alimentar. Né? E nessa linha, vamos falar um pouquinho de fixa nessa linha. Os canais hoje de representação, como é que estão distribuídos para vocês lá? O nosso maior canal de sinergia, falando de atendimento direto, é o atacado, né? Que a gente chama lá de indireto. Né? Quando a gente fala dos canais de varejo, e a gente vai falar de farma alimentar e especializado, a gente tem muito bem distribuído no alimentar. Alimentar é forte? Muito forte. É o nosso principal canal. Aí seguido do Pharma e depois da perfumaria. E é engraçado isso, porque a minha linha de produto foi desenvolvida para perfumaria. Né? Mas é igual você acabou de colocar. O mercado nos levou dessa maneira. E se tem uma coisa que a gente aprendeu com o tempo, é respeitar a história de cada um. Então eu quero sim desenvolver a perfumaria, mas eu respeito a história do atacado, eu respeito o desenvolvimento do alimentar, eu entendo o desenvolvimento do Pharma, e eu continuo gastando energia no especializado, mas com muito tato, né, para não querer mudar uma história, e isso é um movimento muito complicado. Eu falo que a gente precisa respeitar a história de cada indústria, né, de cada cliente, e é o que nos dá força.
Mas é assim que funciona. Na nossa empresa, o canal indireto é o principal canal de atendimento. E quando a gente traz pro varejo, primeiro alimentar, segundo farma e terceiro especializado. Tá? E aí a gente pode falar de e-commerce que tem surgido, né? Que é um canal novo. A gente, inclusive, foi convidado por um grande player que não é nacional, e eu não vou ficar divulgando os nomes, né? Porque... Senão Mas dá. é, Não alimenta, não alimenta a concorrência, não. Não alimenta a é concorrência, não. o feed the monkey, né? Mas assim, a gente não, de forma... Eles nos procuraram, a gente não procurou. E é um mercado que hoje a gente faz marca própria também para alguns clientes, né? A Cifarma já está no projeto em andamento, parte final, que é uma associação bem grande. A Drogaria Araújo a gente fabrica para eles também, são mais de 300 lojas dentro do estado de Minas, reparadores e ampolas. A gente participa de licitações também com os nossos desodorantes translúcidos, né? E aí quem toca essa operação da licitação é o próprio diretor, o Wilson, né? Que é o Wilson Roberto. Então, é um pouquinho de tudo isso aí, gente. Como é que vocês se preparam hoje, né, estrategicamente, né? Você falou aí muito até, né, da questão do planejamento estratégico, do SLP, no sentido de planejamento de controle de produção, nessa expansão da fábrica, ou pensar a fábrica, né, o tamanho dela. Como é que vocês fazem a leitura, as tendências de mercado? Como é que está o seu projeto hoje, ou o projeto da indústria, no sentido de desenvolvimento de novas linhas, a sua área de marketing, a sua área de pesquisa e desenvolvimento? Fala um pouquinho para a gente desse... Os últimos 3 anos foram decisivos, né? Talvez os últimos 4 anos. A gente trocou o pneu do carro com ele andando em vários momentos, né? A primeira virada foi o sistema, a implantação de um sistema, que a gente até então tinha 3 sistemas rodando em paralelo, então a gente não tinha uma exatidão. Era um exercício muito grande para fazer a curva de produção, por exemplo, né? Então esse sistema nos deu uma capacidade analítica infinita. Então hoje eu tenho uma ferramenta que é muito parecido com o que vocês têm, né? O fornecedor é o mesmo, só muda o módulo. Mas a gente tem uma capacidade analítica muito grande. Toda informação que eu preciso hoje, eu consigo dentro do sistema. Seja por SKU, seja por valor, seja por volume, seja por representante, por área Nielsen, tudo. Qualquer métrica eu tenho. E Mas bem acurado hoje, uma sim. acurácia... Só que eu não conseguia fazer a transição do meu sistema antigo para esse. Então, por um tempo, a gente meio que caminhou com o pé em cada canoa, né? Mas hoje isso é muito bem definido. A gente tem, como a gente expande muito rápido a fábrica, a gente também traz, a gente qualifica pessoas, o próprio departamento o DIP, né, desenvolvimento e produção, hoje já tem uma estrutura muito mais robusta do que há 4 anos atrás. Falar de produto, Isaac, eu tenho uma infinidade de produtos a serem lançados, seja porque a gente visitou feira e viu novidade, seja porque nossos fornecedores nos levaram ativos diferentes, inovadores. Isso aconteceu com o próprio Tucumã, né, que é um ativo que muito pouca gente explora, a gente tem na nossa linha e vende muito bem, né? Então, assim, a gente se prepara cada vez mais, a estrutura vai inchando, não porque a gente quer, mas porque se faz necessário. Em alguns momentos, até a gente repensa todo esse crescimento, né? Porque, como diz o mineiro, faz raiva, né? Faz raiva. Aqui fala, ó, curso é que nem unha, tem que cortar cortar? toda semana. É isso aí. Mas o duro, né? Isso é a visão do dono, né, Wendel? Você me permite falar, mas o duro é que para quê? Para crescer tem que gastar. Não tem outro caminho. Não Não, tem tem por que investir. onde, Não por tem outro onde. caminho, não tem outro caminho. A fórmula mágica, Brunão, é justamente aonde? É esse equilíbrio, Isso. né? Aonde você fala de inchar a estrutura, eu falo de necessidade real. Então, se você faz, né, o seu planejamento e você tem isso muito bem dimensionado, torna-se necessário. Não adianta, chega uma hora que
que a estrutura está saturada. E Sim. aí você tem que ter, Tá né, todo mundo sobrecarregado. você tem que ter o time certinho de fazer essa transição, muitas vezes, para um quadro maior, onde há necessidade de um investimento maior, mas a contrapartida também vem Sim. no que tange, né, o retorno disso, né, o ROI disso, né? A gente faz essa análise, né? O ROI, né? O tempo de... Quanto tempo isso vai retornar, né? Mas normalmente a gente é surpreendido, né, Isaac? Sim, com certeza. Sempre antes do que a gente... Você disse aí a questão você fez um planejamento para um ano e 15 dias, de repente, por causa de uma Estourou, tendência, né? estourou. E hoje, é que nem o Wendel falou, essa questão de você usar muito o digital, né? Eu até tomei cuidado para não falar que a turma não gosta que fala o nome lá, né, chefe? Mas tudo bem, né? Tem que tomar cuidado, senão depois você é cancelado aí. Mas essa questão do digital, dos influenciadores, né? Ela é uma ferramenta que as empresas estão usando hoje Muito que forte. potencializa muito a venda, né? Isso é um negócio interessante. Imagina eu na minha essência, né? Que eu costumo dizer que o mineiro, a sombra que anda atrás da gente, a gente sempre tá olhando para ver se é ela mesmo. A gente é desconfiado da própria Desconfiado. sombra, né? E aí, cara, eu tive que entender que eu precisava navegar por isso, sabe? Porque quando a gente fala do digital, e a gente aqui tem, vamos falar, duas gerações, né, distintas, mas eu acho que o Wendel ainda usa a mesma ferramenta que a gente é do Google, né? Tem gente que pesquisa no... Tudo que a gente pesquisa no Instagram, e hoje essa molecada vai pro TikTok. É. Então eu entendi que eu precisava estar nessas mídias, né? E a gente começou a ativar isso. Tem uma indústria nacional, que eu não preciso falar o nome, que faz isso muitíssimo bem, né? Hoje ela é líder no segmento dela. E muita gente copia ela com muito respeito, Sim. né? E dá certo. Pegando essa questão dessa indústria nacional, que eu até imagino que seja, Você a, sabe quem é. a, Você a, sabe. a nossa equipe, né, foi a Lud, a Flá, o pessoal interno, conhecer a estrutura para você ter ver o nível de profissionalismo que eles já estão lá na frente. Essa indústria em 2018 lançou a questão, tipo, no Instagram, tipo assim, ó, a Produto hashtag, nichado. exatamente, hashtag tô de cachos, explodiu. Aí você Então, já contou, aí você já contou. mas aí quem quiser procura lá que é a indústria, né? Não vou me falar, né? Um dela, né? Dá os créditos. Vão dar crédito. Mas assim, então você vê como que é o nível de profissionalismo que o pessoal tem, né? Eles têm uma estrutura bacana, eles vão até lá na empresa dar tipo um treinamento para nós, né? Como tá o nível de evolução que eles tiveram. Então, temos que realmente estar inserido em todos os canais, seja digital, seja presencial, porque tem consumidor para todos, Tem, né? Então, cara, assim, e é um nicho. Se você falar de Instagram, é uma faixa etária. Exatamente. Se você falar de Facebook, é outra faixa etária. Exatamente. E se você falar do TikTok, é outro. Então, assim, Facebook é uma faixa etária um pouco mais E tem uma outra que a gente não alta falou faixa ainda, etária. né? Que gera conteúdo muito forte também, que é o próprio YouTube. Exatamente, é o YouTube que você gera esses conteúdos, igual o nosso podcast vai para lá. Quem é vai mais pro visual, né, Sim. Wendel? O próprio LinkedIn hoje, que é uma plataforma isso, mais profissional, profissional. mas Então, também assim, gera muito tem- conteúdo. tem para tudo, né? Então, assim, querendo ou não, o LinkedIn é uma rede social que também promove alguma coisa, mas promove a sua vida profissional, né? Aí todo mundo tá de olho ali, quem quer um bom profissional, às vezes para até contratar, né? Ou se espelhar, né? E a gente faz o mesmo movimento, né? Inclusive o site, a gente remodelou todo ele, a gente investe, né? É a estrutura própria que vocês têm hoje? Ou seja, colaboradores da empresa ou algum serviço Não, é um contratado? serviço contratado, né? Mas assim, a gente, lá atrás, em uma visita a campo, a gente enxergou uma necessidade de evoluir muito rápido nesse sentido, porque, como eu disse a vocês, a partir do momento que eu virei essa chave que eu precisava estar, eu comecei a estudar isso. E aí eu tenho uma facilidade muito grande de aprendizado, né? Então eu comecei a absorver muita informação e ver as coisas acontecendo. Teve uma viagem que eu fui com o Wilson para o Pará que eu me surpreendi com algumas marcas regionais, o nível de desenvolvimento que eles já estavam. Por que não nós aqui do estado de São Paulo, né? Uma indústria com a idade que a gente já tinha, a bagagem, né? Que a gente já carregava,
Não o Bruno, mas assim, a indústria, né? O Parque Fabril, o MZ3 Cosméticos. Como é que a gente não conseguiria fazer igual? Por que não ousar, né? E aí, eu até conversei com o pessoal que presta serviço para minha antiga casa, né? A respeito de uns totens que era uma sugestão deles fazerem pro alimentar para gerar esse conteúdo. Porque qual que é a maior dor? O que que a gente não consegue substituir na perfumaria? A venda consultiva. Mas no alimentar, se você tem a ferramenta que mostra para que serve o produto, seja o próprio produto com QR Code que gera um link para você olhar no YouTube e ver como usa, cara, acabou. Você não tem mais dor. Então a gente começou a entender isso, a gente faz, só que é um processo. Você não consegue fazer tudo de uma única vez, né? Então o primeiro passo foi realmente mudar a questão das mídias sociais, né? Eu não tenho uma única, vamos falar de marca, né? Então eu não tenho uma única marca, eu tenho que ativar sempre elas de forma distinta, né? Cada uma com a sua qual e com muito cuidado para não ser cancelado, né? Tem toda essa questão. Engajamento depende muito disso que eu faço, daquilo que eu posto, né? Qual que é o público que eu vou atingir. Aquela historinha que um dia funcionou, putz, eu quis ter negócio online, tive, né? Mas eu sempre quis comprar seguidores, sabe? Eu achava o máximo. Tem um Você monte de clicava seguidor. um botão, pagava um boleto e... Ou 100 mil seguidores, né? Aí você ganhava autoridade, né? Eu tenho autoridade. Só que, cara, até isso, eles conseguiram criar uma métrica dentro dos aplicativos para identificar o que que é e o que que não é orgânico. Então, se não for orgânico, não faz Não sentido. faz sentido Exatamente. isso aí. Você está gastando dinheiro e tempo, né? Então a gente foi entendendo isso aos poucos e a gente vem crescendo, né? Não, a gente poderia pôr mais velocidade nisso, mas eu tenho muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente direciona uma verba para cá, a gente tem que direcionar para a fábrica, direcionar para o DIP, né? Direcionar as verbas comerciais, senão... Mas vai chegar uma hora que eu quero ser como esse exemplo que a gente citou, né? Porque é o que faz vender e não vai ter jeito, não tem, é um caminho sem volta. Eu falo que o digital é um caminho sem volta. Eu- Você lembra, talvez você vai lembrar disso, Isaac, eu me lembro que em 1997, meu pai ganhou um IBM DX2. Você lembra disso, né? É, E aquilo vinha numa e caixa era o máximo, monstruosa. né? Cara, era o dial-up, né? É, Discagem. Você ficava escutando o barulhinho, né? verdade. E aí você ficava esperando aquilo conectar e tal. E eu montei o computador, né? Eu fiz aquilo funcionar. Hoje o computador tá na mão da gente, cara. É um É um celular. celular. A gente fala E avançando, né? e ele sabe muito mais da nossa Com vida do que certeza. nós. Com certeza. Eu fico impressionado. E, Às vezes. e o celular escuta o que você Escuta, fala, hein? às vezes é isso. incrível, né? Às vezes Os você tá falando banners, um né? assunto aqui, de repente, a hora que você olha, o celular já tá com uma propaganda já do negócio que você tava falando, mas como é que é isso aqui? Um e-mail que você recebe na sua caixa. É inteligência artificial, aquilo que a gente tava falando um pouquinho hoje de manhã, né? É assombroso se você olhar o que tá É acontecendo. assustador. É assustador, é assustador. Vai Porque- além do compreensível. Sabe, Bruno, eu fico imaginando assim, nós estamos falando aqui, né? E eu também creio. Eu sou professor universitário e eu entendo o seguinte: a sala de aula nunca vai deixar de existir. Não. Nunca. Mas a quantidade hoje, aí é isso que, essa relação que a gente precisa entender. O quanto vai se migrar para um ensino à distância, para uma plataforma. Se nós olharmos hoje, o próprio livro é interessante, né? O livro físico hoje, ele diminuiu bem as tiragens, mas não parou. Hoje você tem muito e-book, você tem... Por quê? Porque são várias classes de consumidores. O que nos cabe, e eu vejo que o que nós temos que estar atento, e para a indústria, e aí para nós como distribuidor, né, parceiro de vocês, eu acho que é mais difícil, é o acompanhar isso. É a velocidade que você tem que ter, né, para tomar a decisão. Que se a gente olhar a história como um todo, você tem vários cases de que algumas indústrias deixaram de, num determinado momento,
perderam o time de lançar um produto, aí veio a concorrência, veio os entrantes, passou à frente, tomou aquele mercado, e aí a indústria, né, acabou falindo. A Kodak é um exemplo disso, a gente Sim. fala muito sobre isso, né? Tá livre na mídia para a gente estudar o case, mas é isso. Tinha lá o protótipo da máquina digital na época, não lançou porque o business estava inteiramente no filme revelador. E o filme, Isaac, o que foi feito do filme? Acabou. A gente não tem foto Não impressa. tem, não tem. Você tá vendo? Hoje se você faz o que hoje? Você olha lá, né? Se você quiser imprimir uma foto, você tem que olhar lá os seus arquivos, baixar e E né, lá imprimir. E não imprime mais com a mesma qualidade. Não, né? Não. Então, quer dizer, essa dificuldade hoje de acompanhamento, eu fico imaginando os próximos 15 anos. Né? Tem muitas pesquisas que dizem que muitas funções até 2030 vão deixar de existir dentro da empresa. Sim. Nós estamos passando hoje por um processo de automação, né, Sim. chefe? E não é muitas vezes porque você quer, né, reduzir custo da sua operação. É a velocidade. É velocidade, são N fatores. A mão de Minimizar obra erro. hoje é operacional, essa geração, ela quer, né, um trabalho mais digital, um trabalho, né, que não é mais a operação. Então isso te faz necessário você trazer conceitos da indústria 4.0 no sentido de você automatizar as suas atividades, né? Sim, e a própria... essa galera mais jovem aí, essa turma que está nascendo agora, eu vejo pelos meus filhos, né? O Luca pega um celular e faz coisas Detona, né? absurdas. Né? Sim. Que eu jamais imaginei na idade dele ter a capacidade intelectual para fazer isso. Então a velocidade, a gente conseguir acompanhar isso, a gente tem que estar com a cabeça bem aberta, né? Porque é isso que acontece. Você falou da questão do livro, né? Cara, não é só o livro que acabou, né? Hoje você tem o audiobook. Aham. Pensa, né? Eu até estava comentando outro dia uma matéria que eu li, e aí eu vou ter que falar de quem é, né? Quando o Amazon, ele soltou o Kindle, quando a gente falou lá atrás de input e output, a maior energia que ele colocava era no input, para saber se fazia sentido ele continuar, não quanto ele tinha vendido, mas se fazia sentido ele continuar gerando livro dentro do Kindle, gerando conteúdo dentro do Kindle, que era uma ferramenta dele própria, né? Se fazia sentido continuar ou não. E aí veio o Skello com o audiobook, né? E hoje o que você quer, você entra no Google, você aprende. Você entra no YouTube, você aprende. Aí essa questão dessa molecada mais jovem, Isaac, é preocupante porque eles fazem uma opção, inclusive de ter uma vida mais simples, né? De ganhar um pouco menos. Talvez o dinheiro, porque o dinheiro papel vai acabar. Infelizmente a gente sabe disso, né? E eles fazem essa opção de não ganhar tanto, mas ter uma qualidade de vida muito melhor. Sabe? Então, é muita coisa acontecendo. A gente quer acelerar o que a gente aprendeu, né? Então, assim, a gente aprendeu na velocidade 1, já está na 2 e está indo para 3. E daqui a pouco, quem está nascendo quer andar para trás, né? Quer desacelerar. E aí a indústria, né? A gente tem que estar se reinventando a todo momento para acompanhar todo esse movimento e não deixar a curva começar a ser descendente, né? Que isso aí. avião é nariz para cima e combustível e o tanque cheio, né? Não isso pode aí. andar para trás. Não Exato. pode. Né? Muito bom, né? O papo tá muito É. bacana, hein? O homem também manja muito, né? Tá bem Não. antenado. Conteúdo puro, né? Conteúdo puro. É. Mas vamos seguindo, Vamos né? seguindo. Vou fazer uma pergunta pro Brunão. Vamos Brunão, lá. que conselho você daria a alguém que deseja seguir uma carreira semelhante à sua? De verdade? De verdade. Eu sei que é complicado nessa vida de Não faz isso vendedor, não, gerente. Não, calma, eu nem falei. É bem complicado, né? Eu não Mas sou assim, tão previsível assim. tem né? muitas pessoas que espelham, né? Você acha que não, mas tem muitas pessoas olhando pra você. Tem, viu? Com toda certeza Sim, tem. sim. Cara, um conselho que eu dou é para quem quer, né, atuar nessa área de liderança, né, de gestão de pessoas, é se capacitar, é consumir muito conteúdo, é se preparar muito, né, porque é justamente isso, a velocidade que as coisas acontecem, a gente precisa estar preparado, né? A gente olha para uma equipe de vendas e a gente pode até comparar os dedos da mão, né? A gente gostaria que todos fossem
como o primeiro vendedor, né? Como o primeiro em número. Mas se eu não tiver o equilíbrio, se eu não tiver aqueles diferentes, né? O que entrega um pouco mais de conteúdo, o outro entrega um pouco mais de resultado, o outro é o cara que apazigua a guerra, né? Se a gente não tiver esse equilíbrio, não funciona. Então a gente precisa estar muito bem qualificado. Ao ponto de a gente conseguir ter tempo de fazer cursos, não só de quebra de objeções, mas assim, de comportamento, entender comportamento pessoal mesmo, meio que coisa de psicólogo, sabe? Eu falo que eu tive uma virada de chave muito grande na época, através da Built, o Ricardo Marchioro me proporcionou isso. A gente fez junto, inclusive, um curso chamado Eneagrama. E isso mudou muito a minha vida. Do Mastermind? Não. Esse é o Eneagrama, ele é um curso, é uma imersão, né, de 3 dias para você se conhecer. Mas de forma indireta você consegue conhecer todos. Então, do jeito que começa a conversa, você sabe para onde que vai e o que você tem que falar ou não. Certo. Então, não é para isso, mas a gente também Aham. usa. Mas naquele momento ali, eu soube exatamente quem eu era, o que me deixava no ponto de equilíbrio e o que me levava para o estresse. Então, para entrar em ebulição, que para mim isso era muito fácil, né? Eu sempre fui muito enérgico, ali me ajudou muito. Então, eu sempre, quando via aquele ponto de ebulição, eu dava um jeito de contornar. E ele te ensina isso, tá? Com todos os perfis comportamentais. Tem outras vertentes, né? Tem visagismo e outros aí, mas esse foi uma virada de chave muito grande. Eu acho que é nesse curso que tem aquela técnica, né? Que você cria uma técnica sua para no momento da sua ira, por exemplo, você Isso, ativa aquilo ali isso. para você não explodir, É né? exatamente isso. É o É o autocontrole, autocontrole. né? E aí você acaba ensinando isso para os seus, né? Para as pessoas da tua equipe. E aí fica tudo muito mais fácil. Mas precisa. É. O conselho principal é se qualificar. Você sabe que nessa linha que você está falando é interessante, né? Essa parte hoje eu percebo muito, né? Todo mundo sabe a fé que eu profetizo, né, como cristão, e você cuidar da vida espiritual é fundamental hoje. É fundamental. E muitas vezes a gente não tem Não, tempo. A gente arruma um monte de muitas vezes, desculpa, né, cara? quase nunca. E é por isso que o mundo está dessa forma hoje. Sim, Porque você é um ser trino, né? Você é corpo, alma e espírito, né? E a gente precisa entender que tudo na vida é um processo, sim. né? Você precisa cuidar do corpo, cuidar da sua alma e cuidar do seu espírito. E se você cuidar só do seu corpo, da sua alma, não cuidar do seu espírito, vai adoecer. Então você tem que estar com o seu espírito muito, mas muito bem, né? E Talvez aí, muito mais bem cuidado, na minha opinião, do que o próprio sim, corpo, tá? sim, sim. O corpo você Aí, pode judiar que ele aguenta, né? aí, tanto é que Paulo fala nas escrituras, né, o espinho da carne dele, né, que Deus mesmo não quis curá-lo nesse sentido, enfim, mas é uma questão que não cabe aqui essa discussão. Mas muito bom, Bruno. Que legal. Que momento bacana, né? Eu fico feliz. Agradeço você nessa participação com a gente aqui, né, Sim, Wendel? com certeza. Sair lá de Olímpia e É, vir, Da capital do folclore direto pra cá, esse cara. prestígio é muito legal. prestigiar no É nosso por isso que eu falo, podcast aí. a Discamp ela é uma empresa relacional, né, Sim, chefe? com certeza. Relacionamento, onde a gente até queria que você comentasse sobre isso. Como é que você vê o ambiente nosso lá no que tange, né, receber as pessoas no relacionamento? Tem muitos que falam para mim, muitos fornecedores falam para mim, Isaac, é surreal esse ambiente que a Discamp É tem. aconchegante. Não é igual nos outros, né, parceiros que a gente tem, nos outros clientes. É diferente. É verdade isso, Bruno? É verdade. Eu acho que assim, o caminho é esse, né? A gente falou de relacionamento aí, isso a gente constrói, né? É uma relação de confiança. Lá na minha terra, é assim que funciona, né? Eu me recordo que quando eu comecei a, a vender com meu pai, na terra do Jair e Tuiutaba, por quantas e quantas vezes eu fui, cara, e voltava sem nenhum pedido, só gastava combustível, cortava pneu, que a estrada era muito Uhum. ruim. Mas o dia que eu tive a confiança, a relação de confiança dos lojistas, eu fazia o pedido, né? Então isso é muito importante, esse marketing de relacionamento que a gente chama, né? É muito importante.
é diferente, o ambiente é aconchegante, é acolhedor, né? Eu acho que muita gente caminha para isso hoje porque entendeu o que é isso, né? A gente precisa fazer esse networking, a gente precisa criar relações, né? Ajudar as pessoas, ajudar o próximo, isso já é bíblico, né? Mas a gente precisa ajudar as pessoas. É um círculo virtuoso que eu falo. E vocês vivem isso muito bem, né? E todos os novos integrantes que chegam entendem muito bem, e os que não entendem não ficam. Sim. Percebe? Eles se auto Isso, eles se demitem, né? Isso, Essa é a eles verdade. saem do ambiente porque para eles não faz muito sentido. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque no começo da nossa conversa você falou uma frase que é muito importante para isso, para construir tudo isso, né? A gente não tem uma relação só comercial. Somos amigos, hoje somos amigos, né? Então isso faz toda a diferença. Quando você cuida do negócio como se estivesse cuidando de um amigo seu, amigo de verdade, não é É. aquele de... Porque amigo de copo e é diferente, mas amigo de Diferente, é. verdade faz Bem, toda a diferença. com certeza. E a gente cria um respeito muito grande, né? Eu sempre respeitei muito o pai do Wendel. O Pedrinho é um cara que, assim, é inspirador para muitas pessoas. Eu acho que o Wendel sabe disso. Tem uma história magnífica, ensina muita gente. O Wendel, com toda a humildade dele, aprendeu isso muito bem. E eu acho que foi colocando essa essência, né, para funcionar. Deu continuidade à essência do teu pai dentro do negócio. Só que falando um pouco mais, né? O Wendel é um cara mais aberto, então assim, mais ousado, mais dinâmico, mais acelerado. Então, para mim é uma das empresas mais acolhedoras que eu trabalho. Eu gosto de vir aqui. Tem gente que fica chateado, fala que eu só venho aqui, né? Mas aí eu invento Deixa a uma história que concorrência é porque é no meio do chateada. caminho, né? Fica mais Então, fácil, mais próximo, sabe? né? Mas é isso, assim, os acessos, né, Wendel? Pô, eu preciso de uma informação, cara, a Lúdia auxilia a Juliana, as meninas, a Flá, às vezes está sobrecarregada, também ajuda. Enfim, se eu precisar acessar o Isaac, vai sair informação. Isso é diferente, né? A gente entende que é o círculo virtuoso, a sinergia, e é Muito isso. bacana, muito Tá. bom. Muito bom. Show de É bola, isso aí, chefe. né, Isaac? Vai fazer a Falamos última bastante, perguntinha né? pra ele ou já, né? Vai encerrar? Vamos encerrar, né? Porque Se já a gente ficar temos batendo papo aqui, a Não, gente vai longe, né? O vai Bruno ficar, tem né? muito assunto. Muito assunto, Um cara bem é. bacana aí. Deixa que- uma mensagem pra nós aí, Bruno. Uma mensagem positiva aí, uma mensagem forte. Coloquei você numa saia justa, né? Colocou, não, mas é natural isso, né? Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem forte, faça aquilo que te traz paz, né? Muita gente fala assim, faz aquilo que te faz feliz. Mas se você tiver paz, você está feliz. Então faça aquilo que te dê paz. E viva intensamente a vida, porque a nossa passagem é muito curta. É curta demais, né? Isso é muito rápido. curta, Ensinamento. cara. Poxa. Olha o Isaac, não parece, gente- mas já tá 50 já aí, ó. É que eu andei um pouquinho de pneu murcho, Ah, né, é? chefe? É. Você andou em estrada ruim, né? Andei estrada estrada de chão, ruim. né? Eu também tô nesse time. Ô, Bruno, obrigado pela sua participação, Obrigado, meu Bruno. querido. Não, eu que agradeço aí. É um prazer muito grande estar com vocês, né? Enfim, sempre que possível. A gente tem muita história para contar, gente. Tem Mas bastante. fico muito feliz de poder contribuir com alguma coisa aí. Espero Contribuiu muito, ter, muito, muito. ter sido Enriqueceu o nosso podcast. Oh, com que certeza, bom, cara, que bom. enriqueceu. Espero te convidar para mais outros, Sim, né? com certeza, vamos ter mais. Eu acho que Com certeza. é a nossa primeira rodada aí do podcast, eu tô gostando bastante. E assim, fico feliz, né? A maioria das pessoas que passaram aqui, bem enriquecedor os conteúdos. Parabéns, bom. Bruno. Que Obrigado. bom, cara. Fico feliz, obrigado. E se precisarem, estamos sempre à disposição. Vocês sabem disso. Tamo Obrigadão. junto e vamos vender muito. Vamos vender. Bora Pixed, vender, bora Keratex, que como chama? Kitikuti. Kitikuti. Fala comigo. Kitikuti. Kitikuti. Aí, É isso E aí. Clinco. Aí. E trincou. Clinco. Clincou. Clincou. Isso. É. Clincou. Tá Show parecendo de bola. chinês, japonês? Cara, não esse produto é engraçado. É o neutralizador de odores, o nome científico do negócio.
Mas é o famoso neutralizador de odores quando você vai no banheiro. Entendi. Então tem muito. É o número 2. É o número 2. Bloqueio do número 2. É o Bloqueio. bloqueio. É o bloqueio do número 2. Então é um canal que muito pouca gente explora, pouca concorrência, dá para fazer bastante coisa, principalmente no canal alimentar. Bora, então. Conte com a Descamp. Conte conosco. Vamos lá. Mais um Muito bom. podcast. Fechamos mais um podcast. Você aí que está nos assistindo, entre em contato com a gente usando as nossas redes sociais. Ali vai estar os endereços, né, chefe? É isso aí, tá o link embaixo. É. Tamo junto. Se não nos segue nas redes sociais, entre lá, Descamp Cosméticos É no isso. Instagram. É isso aí. Obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima, gente.